Meu filho me disse que eu não era esperada para o Natal. Assim, sem rodeios, por mensagem de WhatsApp. Eu li aquelas palavras 3 vezes, tentando encontrar outro significado, alguma brincadeira de mau gosto, qualquer coisa que não fosse a rejeição fria que estava ali, luminosa na tela do meu celular. Não encontrei. Então, com a mão tremendo, mas com a mente cristalina, fiz algo que ele jamais imaginou que eu seria capaz de fazer. Cancelei o pagamento do aluguel da casa dele, sem avisar, sem negociar, sem pedir desculpas. E quando ele finalmente percebeu, meses depois, quando o oficial de justiça bateu na porta dele com o aviso de despejo, já era tarde demais. Porque naquela noite de dezembro, sozinha diante da árvore de Natal que eu mesma havia montado, eu finalmente entendi uma coisa. Nenhuma mãe deveria implorar para ser amada pelo próprio filho. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Socorro, tenho 67 anos, cabelos grisalhos que teimo em prender num coque baixo, mãos que conhecem o peso do trabalho e um coração que, até aquele dezembro, ainda acreditava que família era sagrado. Moro sozinha num apartamento simples em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família. Não é grande, mas é meu. Cada móvel foi comprado com o dinheiro que juntei trabalhando como costureira durante mais de 40 anos, e depois que enviuvei, passei a viver da pensão militar que meu marido Ronaldo deixou. As cortinas de renda que enfeitam as janelas foram feitas por mim. As almofadas do sofá, bordadas nas noites de insônia. Tudo ali tem a minha marca, o meu suor, a minha história. Era dia 10 de dezembro, uma quinta-feira. Lembro porque era o dia em que eu sempre fazia a transferência do aluguel do apartamento do meu filho, Vinícius. Todo mês, religiosamente no dia 10, eu entrava no aplicativo do banco e enviava o valor para a imobiliária, R$ 1.800. Não era pouco, mas eu nunca reclamei. Vinícius tinha 35 anos, era casado com a Thaís havia 5 anos e moravam num apartamento de 2 quartos no bairro Burites. Um lugar bonito, com portaria, elevador, academia no prédio. O tipo de lugar que eu jamais pude sonhar para mim mesma. Mas para o meu filho, eu queria o melhor. Sempre quis. Naquela manhã, eu estava sentada à mesa da cozinha, tomando café com leite e comendo pão de queijo que havia feito no dia anterior. A televisão estava ligada baixinho, noticiário local. Dezembro em Belo Horizonte é assim, calor úmido que gruda na pele. Céu carregado de nuvens cinzentas que prometem chuva, mas demoram a cumprir. Peguei o celular para fazer a transferência. Foi quando vi a mensagem dele. Vinícius. Mãe, sobre o Natal. Meu coração deu um pequeno salto de alegria. Pensei que ele estivesse confirmando o horário, perguntando se eu ia levar alguma sobremesa, se eu precisava de carona. Coisas normais, coisas de família. Mas não, Vinícius. A gente vai passar só eu, a Thaís e a família dela esse ano. Então, não te espero aqui, tá? A gente se vê depois, numa boa. Li, reli e reli de novo. Não te espero aqui. A gente se vê depois, numa boa. As palavras pareciam dançar na tela, zombando de mim. Senti o peito apertar, como se alguém tivesse enfiado as mãos dentro do meu corpo e torcido meu coração como um pano de chão molhado. Não era a primeira vez que Vinícius me deixava de lado, mas essa doeu diferente, porque era Natal, e Natal sempre foi nosso. Vinícius nasceu num dezembro, dia 22, quase junto com o Natal. Ele foi fruto do meu casamento com Ronaldo, um militar da Polícia Militar de Minas Gerais. Um homem de postura rígida, poucas palavras e muito orgulho. Ronaldo era bom pai à sua maneira. Provedor, presente nas formaturas, rigoroso com os estudos do filho, mas nunca foi de abraços ou declarações de amor. Militar até a alma. Quando Vinícius completou 20 anos e estava no 2º ano da faculdade, Ronaldo sofreu um infarto fulminante durante o plantão. Morreu no hospital militar, de uniforme, como ele sempre quis. A pensão militar que ele deixou foi o que me salvou. Sem ela, eu jamais teria conseguido ajudar Vinícius a terminar a faculdade ou a se estabelecer depois. Era o dinheiro de Ronaldo, o suor, o sacrifício, os anos de serviço dele, que agora sustentava nosso filho. Criei meu filho com unhas e dentes. Acordava às 5 da manhã para costurar vestidos de festa, roupas de bebê,
uniformes escolares, qualquer coisa que me pagasse. Vinícius ia para a escola pública de manhã, voltava para casa e ficava comigo na sala enquanto eu trabalhava. Ele fazia lição de casa ao som da minha máquina cantando. Cresceu vendo minha luta. Cresceu sabendo o preço de cada pão nosso de cada dia. Ronaldo ajudava, claro. O salário dele como policial militar garantia o básico: luz, água, alimentação. Mas era meu trabalho de costureira que dava os extras. O material escolar mais completo, o tênis de marca que ele queria, o lanche melhor na cantina da escola. Nunca faltou nada para ele. Roupas limpas, comida quente, cadernos novos no início do ano. Quando ele quis fazer curso de informática, eu paguei. Quando quis entrar na faculdade de administração, eu paguei também. Trabalhei em dobro, aceitei encomendas que mal dava tempo de terminar, dormi 3, 4 horas por noite, mas valeu a pena. Ou pelo menos, eu achava que valia. Vinícius se formou, conseguiu emprego numa empresa de logística, conheceu a Thaís numa festa de amigos e 2 anos depois casou. Eu fiquei feliz, claro que fiquei. Toda mãe quer ver o filho bem casado, construindo a própria família. Mas algo mudou depois do casamento. Aos poucos, Vinícius começou a se distanciar. As visitas ficaram mais raras, os telefonemas mais curtos. Ele dizia que estava ocupado, que o trabalho estava puxado, que a Thaís não estava se sentindo bem. Eu entendia, ou pelo menos fingia entender, porque no fundo mesmo, eu já sentia que estava sendo empurrada para um canto escuro da vida dele. Um canto onde mães velhas ficam guardadas, esperando serem lembradas apenas quando conveniente. Foi 1 ano depois do casamento que Vinícius me pediu ajuda. Ele e Thaís estavam morando de aluguel num apartamento pequeno, mas queriam se mudar para algo melhor. O problema era que o salário dele mal cobria as despesas, e o dela, Thaís trabalhava como recepcionista numa clínica, era ainda menor. "Mãe, a gente achou um apartamento incrível no Buritis", ele me disse, sentado no meu sofá, numa tarde de sábado. "Mas o aluguel é um pouco mais caro. A gente consegue pagar a maior parte, mas será que você não conseguiria ajudar? Só por um tempo, até a gente se estabilizar melhor." Eu olhei para o rosto do meu filho e vi o menino que eu criei. O menino que eu vesti, alimentei, eduquei. O menino pelo qual eu trabalhei até os dedos sangrarem. Como eu poderia dizer não? "Claro, meu filho. Pode contar comigo." E assim começou. Todo mês, dia 10, eu transferia R$ 1.800 para a imobiliária. Era quase metade da minha renda. A pensão militar do meu falecido marido, somada ao que eu ainda conseguia ganhar com costuras eventuais. Mas eu economizava em outras coisas. Deixava de comprar roupa nova, de sair para almoçar com as amigas, de fazer pequenos luxos que uma mulher da minha idade deveria poder se dar. "É temporário", eu me dizia. "Logo eles vão conseguir pagar sozinhos." Mas os meses viraram 1 ano, e 1 ano virou 2, e 2 viraram 5. 5 anos pagando o aluguel do meu filho. 5 anos esperando que ele dissesse: "Obrigado, mãe. Eu consegui. Agora posso cuidar de mim mesmo." Mas ele nunca disse. E eu nunca cobrei. Porque mãe não cobra, certo? Mãe dá. Mãe oferece. Mãe se sacrifica. E se cala. Voltei para a mensagem no celular. "Não te espero aqui." Meus dedos tremiam. Eu queria responder. Queria perguntar: "Por que, Vinícius? Por que eu não sou esperada? O que eu fiz de errado?" Mas não perguntei. Porque no fundo, eu já sabia a resposta. Eu não era esperada porque eu não era conveniente. Porque a presença de uma mãe velha, simples, que fala errado às vezes e não sabe se comportar direito na frente da família chique da nora, era um incômodo, um constrangimento, uma pedra no sapato da vida perfeita que ele estava tentando construir. Larguei o celular sobre a mesa. Olhei para a árvore de Natal que eu havia montado 3 dias antes, sozinha, no cantinho da sala. Era pequena, artificial, com enfeites que eu mesma havia feito ao longo dos anos. Tinha bolas de crochê, estrelinhas de feltro, um anjinho de papel machê que Vinícius fez quando tinha 7 anos. Eu guardava aquele anjinho como uma relíquia, porque era a prova de que, um dia, meu filho me amou. Levantei devagar, caminhei até a árvore e peguei o anjinho nas mãos. Era torto, mal pintado, com uma asa maior que a outra, mas era dele. Apertei o anjinho contra o peito e, pela primeira vez em muitos anos, chorei. Não chorei baixo, escondida, envergonhada. Chorei alto, chorei com raiva,
Chorei com dor. Chorei por todos os natais que passei sozinha enquanto meu filho festejava com outras pessoas. Chorei por todas as vezes que eu disse sim quando deveria ter dito não. Chorei porque, finalmente, eu entendi. Eu me anulei tanto para caber na vida dele que deixei de existir. E agora, ele nem sequer fingia mais que precisava de mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada diante daquela árvore. Mas quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim havia mudado. Não era mais tristeza, era clareza. Voltei para a mesa, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. A transferência estava pronta. R$ 1.800, agendada para aquele dia. Meu dedo pairou sobre o botão de confirmar. E então, eu fiz algo que jamais imaginei que faria. Cancelei. Não transferi o dinheiro. Pela primeira vez em 5 anos, o dia 10 passou sem que eu pagasse o aluguel do meu filho. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio imenso, quase sufocante. Como se eu tivesse soltado um peso que carregava nas costas havia tempo demais. Não avisei Vinícius, não mandei mensagem, não liguei. Simplesmente parei. Porque se ele não me esperava para o Natal, então eu também não tinha motivo para continuar esperando que ele se lembrasse de que eu existia. Naquela noite, deitei na cama e dormi melhor do que havia dormido em meses. E nos dias seguintes, sempre que o celular tocava e eu via o nome dele na tela, eu não atendia. Não porque eu estava com raiva, mas porque, pela primeira vez na vida, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. E isso era revolucionário. Passaram-se 10 dias desde que cancelei o pagamento do aluguel. 10 dias de um silêncio que eu não sabia que conseguiria sustentar. Vinícius não ligou, não mandou mensagem, não perguntou se eu estava bem, se eu havia recebido o recado dele sobre o Natal. Nada. Era como se eu simplesmente não existisse. E sabe o que foi mais doloroso? Perceber que isso não era novidade. Eu só estava finalmente prestando atenção. Naqueles dias, mantive minha rotina. Acordava cedo, tomava meu café, fazia minhas costuras. Ainda tinha algumas clientes fiéis que me procuravam para ajustes e consertos. À tarde, assistia à novela, regava as plantas da varanda, conversava com a dona Neuza, minha vizinha do apartamento ao lado. Tudo normal, tudo tranquilo, mas por dentro eu estava diferente. Havia uma leveza estranha, misturada com culpa, como se eu tivesse feito algo terrível e libertador ao mesmo tempo. Toda vez que o celular tocava, meu coração acelerava. Mas nunca era ele. Era a Lúcia, minha amiga da igreja, perguntando se eu ia à missa de domingo. Era a dona Cida, perguntando se eu poderia fazer a barra de uma calça. Era o banco, oferecendo empréstimo consignado. Mas nunca era Vinícius. E eu comecei a entender algo que demorei 67 anos para aprender. Quando alguém quer falar com você, essa pessoa fala. Quando alguém quer sua presença, essa pessoa convida. Quando alguém te ama, você sente. E eu não sentia nada vindo dele há muito tempo. Foi no dia 20 de dezembro, numa sexta-feira de calor sufocante, que a campainha tocou. Eram 2 da tarde. Eu estava terminando de costurar um vestido de festa para a neta da dona Neuza, quando ouvi o som estridente que cortou o silêncio do apartamento. Levantei devagar, limpei as mãos no avental e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era Thaís. Meu coração deu um solavanco. Thaís nunca vinha me visitar sozinha. Na verdade, ela mal vinha me visitar. Ponto. Nas raras ocasiões em que aparecia aqui, era sempre acompanhada de Vinícius, sempre com pressa, sempre com aquele sorrisinho de compromisso que não chegava aos olhos. Respirei fundo e abri a porta. Oi, Socorro, ela disse, com um sorriso tenso. Usava um vestido de alcinhas azul claro, sandálias de salto, cabelo preso num rabo de cavalo. Bonita, como sempre. Mas havia algo no olhar dela, algo duro, calculista. Thaís, que surpresa, respondi, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Vinícius está com você? Não, vim sozinha mesmo. Será que posso entrar? Preciso conversar com você. Afastei-me da porta e ela entrou, olhando ao redor com aquele jeito que sempre me incomodava, como se estivesse avaliando, julgando, comparando meu apartamento simples com o dela que eu pagava. Senta, por favor. Quer um café? Água? Não, obrigada. Não vou demorar. Ela sentou-se no sofá, cruzou as pernas e me olhou diretamente nos olhos. Eu me sentei na poltrona em frente, as mãos sobre o colo, o coração batendo mais rápido do que deveria.
Socorro, eu vim aqui porque... Bom, porque está acontecendo uma coisa estranha. Estranha? Fingi inocência. A imobiliária ligou hoje de manhã, dizendo que o aluguel do mês passado não foi pago, e que se não for pago até o fim do mês, eles vão começar o processo de despejo. Ela me olhou como se esperasse que eu pulasse do sofá, horrorizada, pedindo desculpas e correndo para fazer a transferência. Mas eu não me movi. Ah, é mesmo? Foi tudo o que eu disse. Thaís piscou, confusa. Por isso eu vim. Achei que podia ter sido algum erro no banco, sabe? Ou que você esqueceu. Eu sei que a senhora está ficando mais velha e às vezes a memória... Minha memória está ótima, Thaís. Cortei, firme. Não foi esquecimento. O silêncio que se instalou na sala foi denso, pesado. Ela me encarou como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Como assim não foi esquecimento? Eu cancelei a transferência. A senhora... cancelou? Isso mesmo. Thaís abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água. Mas por quê? A senhora sempre pagou, sempre ajudou a gente. Por que agora, de repente? Porque meu filho me disse que eu não sou esperada no Natal. As palavras saíram calmas, mas carregadas de uma dor que eu não tentei esconder. Thaís desviou o olhar. Ah, isso. Thaís. Isso. Ela suspirou, passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Olha, Socorro, não foi nada pessoal. É só que esse ano a gente queria fazer algo mais... intimista. Só nós dois e minha família. Meus pais estão vindo de Juiz de Fora. Minha irmã vai levar o marido e os filhos, e a gente achou que ia ficar muita gente se a senhora fosse também. Entendo, eu disse, mas não entendia. Ou melhor, entendia perfeitamente. Eu era o peso. O incômodo. A mãe velha que não combinava com a imagem de família moderna e bem-sucedida que eles queriam projetar. Então, a senhora não vai pagar o aluguel só por causa disso? Não é só por causa disso, Thaís. Faz 5 anos que eu pago o aluguel de vocês. 5 anos. E durante esses 5 anos, quantas vezes vocês me convidaram para almoçar? Quantas vezes Vinícius veio me ver sem ser por interesse? Quantas vezes vocês se lembraram que eu existo? Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Eu sempre achei que estava ajudando, que estava sendo uma boa mãe, mas na verdade, eu só estava sendo útil. E quando deixei de ser útil, deixei de importar. Não é assim, Socorro. É sim, Thaís. E você sabe disso. Ela se levantou nervosa, mexendo na bolsa. Olha, a senhora está chateada, eu entendo. Mas, por favor, não misture as coisas. O aluguel é uma coisa, o Natal é outra. A gente precisa desse dinheiro. Vinícius vai ficar desesperado quando souber que a senhora parou de pagar. Então diga a ele para me ligar. Estou esperando. Thaís me olhou com raiva mal disfarçada. A senhora está sendo injusta. Injusta? Eu me levantei também, calmamente. Injusta é passar 5 anos pagando a vida confortável do meu filho enquanto ele mal pergunta se estou viva. Injusta é ser descartada no Natal como se eu fosse um móvel velho. Injusta, Thaís, é você vir aqui, não para saber como eu estou, mas para cobrar dinheiro. Ela ficou branca. Eu não vim cobrar. Veio sim. E está tudo bem. Pelo menos agora eu sei onde estou na vida de vocês. Caminhei até a porta e a abri. Acho melhor você ir, Thaís. Ela ficou parada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Então, pegou a bolsa, passou por mim sem dizer nada e saiu. Fechei a porta devagar. E pela primeira vez em muitos anos, senti que havia me respeitado. Depois que Thaís saiu, sentei no sofá e esperei. Esperei que Vinícius me ligasse. Esperei que ele viesse até aqui, batesse na porta, pedisse explicações. Esperei que ele fosse homem suficiente para me encarar. Mas ele não ligou. Nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem no outro. O silêncio dele me dizia tudo. Ele não veio porque sabia que eu estava certa. Ele não ligou porque não tinha argumento. Ele não apareceu porque, no fundo, ele tinha vergonha. Mas não vergonha suficiente para mudar. Era véspera de Natal. Eu estava na varanda, regando as plantas, quando Dona Neuza apareceu com uma bandeja de rabanada. Socorro, fiz demais. Vai estragar. Aceita um pouco? Sorri e aceitei. Dona Neuza era uma senhora de 72 anos, viúva, mãe de 3 filhos que moravam em São Paulo. Ela passava quase todos os natais sozinha, mas nunca reclamava. Sentamos na varanda, comendo rabanada e vendo o movimento da rua. Você vai passar o Natal sozinha? Ela perguntou.
Vou, respondi, sem tristeza na voz. Vinícius não te chamou? Fiquei em silêncio por um momento. Depois contei tudo. A mensagem, o cancelamento do aluguel, a visita de Thaís, o silêncio do meu filho. Dona Neuza me escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela segurou minha mão. Socorro, você fez a coisa certa. Fiz, fez. Sabe por quê? Porque filho que não respeita a mãe não merece o sacrifício dela. E olha que eu sei o que é isso. Meu filho mais velho ficou 10 anos sem falar comigo porque a mulher dele não gostava de mim. 10 anos, Socorro. Eu sofri, chorei, me culpei. Até que um dia eu cansei. Parei de correr atrás. E sabe o que aconteceu? O quê? Ele voltou. 5 anos depois, divorciado, quebrado, pedindo ajuda. E eu ajudei. Mas nunca mais fui a mesma mãe que ele largou. Aprendi que a gente ensina as pessoas a nos tratar. E você está ensinando seu filho a te tratar com respeito. Seus olhos estavam marejados. Dói. Eu sei que dói. Mas dói mais continuar se anulando por alguém que não te enxerga. Apertei a mão dela de volta. Naquela varanda, comendo rabanada com uma vizinha que mal conhecia, me senti menos sozinha do que me senti nos últimos 5 anos ao lado do meu filho. Passei o Natal sozinha. Assisti à missa do galo na televisão. Comi arroz com frango que havia preparado mais cedo. Sentei diante da árvore pequena com o anjinho torto que Vinícius fez quando tinha 7 anos. E não chorei. Não porque não doía, mas porque de alguma forma eu estava em paz. Olhei para o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Imaginei Vinícius na casa dele, no Burites, cercado da família da Thaís, rindo, comendo, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu não existia. E eu percebi, não era a primeira vez. Ele já havia me apagado há muito tempo. Eu só estava agora, finalmente aceitando. Desliguei a televisão, apaguei as luzes da árvore e fui dormir, sabendo que 2024 estava acabando e que no próximo ano algo iria mudar. Eu só não sabia ainda que a mudança viria de uma forma que eu jamais imaginaria. Janeiro chegou com chuvas fortes e céu cinzento sobre Belo Horizonte. Passei o Réveillon sozinha também. Dona Neuza havia viajado para São Paulo para ver os filhos e eu não tinha vontade de ir para nenhuma festa da igreja ou da vizinhança. Assisti aos fogos pela janela, vesti um pouco de branco como manda a tradição, comi uvas à meia-noite e pedi, em silêncio, para que o ano novo me trouxesse paz. Não pedi que Vinícius voltasse, não pedi que ele mudasse, apenas pedi paz. E nos primeiros dias de janeiro, eu realmente senti que algo havia se acalmado dentro de mim. Voltei à rotina, costuras, novela, conversa com as amigas, missa aos domingos. Mas agora havia uma diferença sutil. Eu não estava mais esperando. Não olhava para o celular com ansiedade. Não me pegava imaginando quando meu filho finalmente se lembraria de mim. Eu tinha soltado, pela primeira vez na vida, eu tinha soltado meu filho da minha necessidade de ser amada por ele. E isso era libertador e assustador ao mesmo tempo. Janeiro foi passando devagar. Dia 10 chegou, a data em que eu sempre fazia a transferência. E passou. Não transferi nada. Dia 20, dia 25, dia 31. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se Vinícius estivesse testando até onde eu iria. Como se ele acreditasse realmente que eu voltaria atrás por conta própria, que eu imploraria para voltar a ser útil. Mas eu não voltei atrás. E em fevereiro, a ficha começou a cair para ele. Era dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira, 9 da noite. Eu já estava de camisola, pronta para dormir, assistindo ao último capítulo da novela, quando ouvi batidas fortes na porta. Bam, bam, bam. Não era campainha, era soco, desesperado. Meu coração disparou. Levantei devagar, peguei o celular, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. E travei. Era Vinícius. E atrás dele, Thaís. E ao lado deles, no corredor, 2 malas grandes e várias sacolas de supermercado cheias de coisas. Respirei fundo. Abri a porta devagar. Mãe! Vinícius explodiu antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Ele estava pálido, suado, os olhos vermelhos. Graças a Deus você está em casa. A gente foi despejado. Hoje, agora à tarde, a gente não tem para onde ir. Thaís estava atrás dele, os braços cruzados, o rosto fechado. Parecia mais irritada do que desesperada. Olhei para eles, olhei para as malas, olhei para as sacolas
e não disse nada. Mãe, você ouviu? A gente foi despejado. O oficial de justiça apareceu com a ordem. A gente teve 2 horas para pegar as coisas e sair. 2 horas. Metade das nossas coisas ficou lá. A imobiliária trancou tudo. E vocês vieram para cá. Eu disse calmamente. Claro, você é minha mãe. A gente precisa ficar aqui uns dias, só até a gente se organizar, achar outro lugar. Não. O silêncio no corredor foi absoluto. Vinícius piscou, como se não tivesse entendido. O quê? Não, Vinícius. Vocês não vão ficar aqui. Thaís deu um passo à frente, o rosto vermelho. Como assim não? A gente está na rua, Socorro. Na rua. A senhora vai deixar o próprio filho dormir na rua? Vocês não estão na rua. Respondi, firme. Vocês têm carro. Vocês têm amigos. Vocês têm família. Podem ir para a casa dos pais dela, dos amigos de vocês, de alguém. Mas aqui, não. Vinícius passou a mão pelo rosto desesperado. Mãe, pelo amor de Deus, isso é sério. A gente não tem para onde ir agora, de noite. Só deixa a gente dormir aqui essa noite. Amanhã a gente resolve. Vinícius, faz 2 meses que você me mandou aquela mensagem dizendo que eu não era esperada no Natal. 2 meses que você não me ligou, não veio me ver, não perguntou se eu estava bem. E agora você aparece aqui, às 9 da noite, com mala, achando que eu tenho obrigação de resolver a vida de vocês? Thaís soltou uma risada seca, irônica. Ah, então é isso? Vingança? A senhora está com raivinha porque a gente não te chamou para o Natal e agora vai se vingar deixando a gente na rua? Olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma mulher que nunca me respeitou. Uma mulher que sempre me viu como um banco. Uma mulher que, agora, estava furiosa porque o banco havia fechado. Não é vingança, Thaís. É consequência. Consequência? Ela quase gritou. A senhora é mãe dele. Mãe não vira as costas para filho. Filho também não vira as costas para mãe. Respondi, a voz baixa, mas firme. Mas Vinícius virou. E você, Thaís, ajudou ele a fazer isso. Vinícius levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Mãe, por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que fui injusto com você. Mas a gente pode conversar sobre isso depois, pode? Agora a gente só precisa de um lugar para dormir. Por favor. Vinícius, eu tenho um apartamento de 2 quartos. Um é o meu. O outro é a minha sala de costura, onde eu trabalho, onde eu ganho o dinheiro que sustenta essa casa. Não tem espaço para vocês aqui. A gente pode dormir na sala, no sofá, qualquer coisa. Não. Mas por quê? Porque se eu deixar vocês entrarem hoje, vocês não vão sair amanhã. Vão ficar uns dias, que vão virar semanas, que vão virar meses. E eu vou voltar a ser o que sempre fui. Útil, invisível e descartável. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Vinícius. Mãe, eu sou seu filho. E eu sou sua mãe, Vinícius. Mas ser mãe não significa aceitar desrespeito. Não significa abrir mão da minha paz, da minha dignidade, da minha casa. Durante 5 anos eu paguei seu aluguel. Durante 5 anos eu me sacrifiquei para que você tivesse conforto. E quando eu parei, você não veio conversar comigo. Você não pediu desculpas. Você simplesmente sumiu. E agora, quando as consequências chegaram, você aparece aqui achando que eu tenho obrigação de te salvar. Então você vai me abandonar? Ele perguntou, a voz quebrada. Não, Vinícius, você me abandonou. Eu só estou aceitando. Thaís soltou um palavrão baixo, pegou uma das malas e começou a arrastar para o elevador. Vamos embora, Vinícius. Não adianta implorar para quem não tem coração. Mas Vinícius não se mexeu. Ele ficou ali, parado, olhando para mim como se estivesse vendo uma estranha. Eu nunca pensei que você fosse capaz disso, ele disse. Eu também não, respondi. A pena, mas você me ensinou. Ele pegou as malas lentamente e começou a caminhar para o elevador. Antes de entrar, ele se virou para mim uma última vez. Se a gente passar fome, se a gente dormir na rua, vai ser culpa sua. Suas palavras eram como facas, mas eu não desviei o olhar. Não, Vinícius, vai ser culpa de vocês, porque vocês tiveram 5 anos para aprender a viver dentro das possibilidades de vocês. Mas escolheram depender de mim e me tratar como nada. Ele entrou no elevador. As portas se fecharam. E eu, lentamente, fechei a porta do meu apartamento. Sentei no sofá, tremendo. Não de frio, de adrenalina, de dor, de alívio. Havia acabado de fazer algo que jamais imaginei que seria capaz. Havia dito não ao meu filho. Não como birra, não como castigo,
mas como amor próprio. Levantei, fui até a cozinha, preparei um chá de camomila e sentei de novo, segurando a caneca quente entre as mãos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Vinícius. Vinícius, espero que você durma bem sabendo que deixou seu filho na rua. Não respondi. Bloqueei o número e bebi meu chá em silêncio. Nos dias que se seguiram, ouvi de tudo. Dona Neuza, quando soube, me apoiou completamente. Você fez certo, Socorro. Filho tem que aprender a ser responsável pela própria vida. Mas na igreja foi diferente. A Lúcia, minha amiga de anos, me olhou com decepção. Socorro, como você consegue dormir sabendo que seu filho está passando necessidade? Ele tem 35 anos, Lúcia. Tem esposa, tem saúde. Ele não está passando necessidade, ele está passando por consequências. Mas você é mãe e ele é adulto. Outras mulheres da igreja comentavam pelos cantos. Algumas me julgavam, outras me entendiam. Mas eu não me importava mais com a opinião de ninguém, porque pela primeira vez eu estava em paz comigo mesma. Uma semana depois, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Socorro, sou eu, Thaís. Silêncio. O que você quer? Eu queria te dizer uma coisa. Esperei. A gente está morando num hotel barato no centro. Um quarto minúsculo, sem cozinha, sem nada. Vinícius está procurando emprego, mas ninguém chama. Eu estou trabalhando dobrado na clínica para pagar o hotel, mas não está dando. A gente está comendo miojo, Socorro. Miojo. Não respondi. E eu sei que você deve estar feliz, pensando que a gente está pagando pelo que fez. Mas eu queria te dizer uma coisa. Vinícius está destruído. Ele chora todo dia. Ele não come direito. Ele está tendo pesadelos. Você quebrou ele. Eu não quebrei ninguém, Thaís. Eu só parei de ser quebrada. Você é mãe dele. Você tinha que estar do lado dele, não contra ele. Estar do lado dele seria deixar que ele continuasse me usando e me desrespeitando. Isso não é amor. Isso é conivência. Thaís respirou fundo, a voz trêmula. Você vai se arrepender disso. Vai chegar um dia que você vai precisar dele e ele não vai estar lá. E aí você vai entender como a gente está se sentindo agora. Thaís, eu já passei por isso. Já precisei dele e ele não estava lá. A diferença é que eu aprendi a viver sem depender de quem não me valoriza. Espero que vocês também aprendam. Desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. Fevereiro virou março. Março virou abril. E a vida continuou. Voltei a costurar com mais disposição. Aceitei mais encomendas. Reformei a sala de costura. Pintei as paredes de um amarelo claro e alegre. Comprei uma poltrona nova para a sala. Comecei a fazer aulas de crochê na igreja. Conheci novas amigas. Voltei a rir sem culpa. Dona Neuza e eu fazíamos jantares juntas nas sextas-feiras. Ela me contava histórias dos filhos, eu contava as minhas. Chorávamos, ríamos e nos curávamos juntas. E de Vinícius, nenhuma notícia. Até que numa manhã de maio, a campainha tocou. E do outro lado da porta estava alguém que eu não esperava. Era uma manhã de maio, sábado, céu azul sem nuvens. Eu estava na cozinha, preparando pão de queijo para o café da tarde, quando a campainha tocou. Limpei as mãos no avental, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. E congelei. Não era Vinícius, era uma mulher que eu não conhecia. Jovem, uns 30 e poucos anos, cabelo castanho preso em rabo de cavalo, rosto cansado, mas gentil. Abri a porta devagar. Boa tarde. Posso ajudar? A senhora é Socorro? Mãe do Vinícius? Meu estômago apertou. Sou. Aconteceu alguma coisa? Não. Desculpa, não quis assustar. Meu nome é Fernanda. Sou... Ela hesitou. Eu sou a nova chefe do Vinícius. A chefe dele? Isso. Ele conseguiu emprego há um mês, na empresa onde eu trabalho. Logística. E eu precisava falar com a senhora. Aquilo era estranho demais. Sobre o quê? Fernanda olhou para os lados, desconfortável. Posso entrar? É um pouco delicado. Deixei-a entrar, ainda desconfiada. Ela sentou-se no sofá, as mãos sobre a bolsa, nervosa. Sentei-me na poltrona em frente. O que está acontecendo? Fernanda respirou fundo. Vinícius não sabe que eu estou aqui. E, por favor, não conte a ele. Mas eu precisava te falar porque eu vi algo nele que me preocupa. Meu coração disparou. Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas emocionalmente... Dona Socorro, ele chega todo dia no trabalho às 7 da manhã, mesmo o expediente começando às 8.
Ele fica até depois das 6. Ele aceita qualquer tarefa extra, qualquer hora extra. Não reclama de nada. Mas eu vejo nos olhos dele uma tristeza profunda. Fiquei calada. No começo, achei que era só um funcionário esforçado. Mas aí, um dia, eu o encontrei no banheiro, sozinho, chorando. Ele não me viu. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ele disse que sim, que era só cansaço. Mas não era. Ela tirou uma folha de papel dobrada da bolsa. Ontem, eu peguei isso da lixeira dele sem querer. Estava rasgado, mas eu juntei os pedaços. Estendeu para mim. Peguei, com as mãos tremendo, e li. Era uma carta, escrita à mão, para mim. Mãe, eu não sei se vou ter coragem de te entregar isso. Provavelmente não. Mas preciso escrever, mesmo que você nunca leia. Você estava certa. Sobretudo, eu te usei. Te desrespeitei. Te tratei como se você só servisse para pagar minhas contas e depois desaparecer. E quando você parou, eu não fiquei triste porque sentia sua falta. Fiquei desesperado porque perdi minha rede de segurança. E quando bati na sua porta naquela noite, eu não queria você. Eu queria um lugar para dormir. Eu queria que você resolvesse meu problema. De novo, demorou muito para eu entender que o problema não era você. Era eu. Sempre fui eu. Agora estou morando num quarto alugado, dividindo o banheiro com outras 3 pessoas. Trabalho o dia todo e passo a noite acordado, pensando em tudo que eu fiz de errado, em tudo que eu deveria ter feito diferente. A Thaís me deixou. Disse que eu não sou mais o homem que ela se casou. E ela está certa. Eu não sou. Mas talvez eu nunca tenha sido aquele homem. Talvez eu sempre tenha sido esse filho ingrato, covarde, que só pensa em si mesmo. Eu queria te pedir perdão, mas sei que não mereço. Sei que perdi esse direito quando te excluí do Natal, quando te ignorei, quando te usei até você secar. Então eu só queria te dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado por me ensinar, mesmo que tarde demais, que ações têm consequências, que respeito não é opcional, que mãe não é banco. Eu te amo. Sempre amei, mas nunca soube demonstrar. E agora é tarde. Vinícius, quando terminei de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fernanda me olhava com compaixão. Ai, ele joga fora tudo que escreve, ela disse baixinho. Essa é a 3ª carta que eu vejo ele rasgar. Ele não tem coragem de te procurar. Por quê? Minha voz saiu embargada. Porque ele acha que você nunca vai perdoá-lo e que ele não merece ser perdoado. Limpei as lágrimas com as costas da mão. E por que você veio me contar isso? Fernanda sorriu tristemente. Porque eu tive um pai que me tratou mal a vida toda. E quando eu finalmente juntei coragem para cortar ele da minha vida, ele morreu. 3 meses depois. Infarto. E eu nunca tive a chance de ter uma última conversa, de dizer o que eu precisava dizer, de ouvir o que ele talvez precisasse me dizer. Ela se levantou. Eu não estou te pedindo para perdoar seu filho, Dona Socorro. Isso é escolha sua. Mas estou te dizendo que ele está mudando, está aprendendo. E talvez, só talvez, vocês 2 mereçam uma conversa de verdade. Não sobre dinheiro. Não sobre aluguel, mas sobre vocês. Fernanda foi até a porta. Ele trabalha perto daqui, na Avenida do Contorno. Sai às 6. E com isso, ela se foi. Fiquei o resto do dia segurando aquela carta, lendo, relendo, chorando. Não eram lágrimas de pena, eram lágrimas de alívio, porque pela primeira vez meu filho estava entendendo, não porque eu o forcei, não porque eu implorei, mas porque ele havia caído e aprendido. Mas a pergunta que martelava na minha cabeça era: o que eu faço agora? Liguei para a Dona Neuza. Contei tudo. Socorro, você sabe o que precisa fazer, ela disse firme. Sei, sabe. Você não criou seu filho para punir ele para sempre. Você o ensinou uma lição porque ele precisava. E agora que ele aprendeu, você precisa decidir. Quer uma relação de verdade com ele ou quer manter a distância para sempre? Eu não sei se confio nele, Neuza. Ninguém está pedindo para você confiar. Estou pedindo para você conversar. Só isso. Conversar. Olhar nos olhos dele e decidir se há algo para salvar ou não. Ela tinha razão. Na segunda-feira seguinte, às 6 da tarde, eu estava parada na Avenida do Contorno, em frente ao prédio onde Vinícius trabalhava. Meu coração batia descompassado. Minhas mãos suavam. E então, ele saiu. Magro, cansado, mochila nas costas. Começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Vinícius, chamei. Ele parou, virou-se. E quando me viu, o rosto dele desmoronou. Mãe! A voz dele era puro espanto.
Caminhei até ele devagar. Oi, filho. O que você está fazendo aqui? Vim te ver. Ele engoliu em seco, os olhos já molhados. Mãe, eu li sua carta. Interrompi. O rosto dele ficou branco. Como? Não importa como. Eu li. E vim aqui porque precisamos conversar. Mãe, eu sei que não mereço. Vinícius, cortei, firme. Não é sobre merecer, é sobre decidir. Você passou meses aprendendo a viver sozinho. Eu passei meses aprendendo a viver sem você. E agora, a gente precisa decidir se quer tentar de novo, de um jeito diferente, de um jeito real. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Eu quero, mãe. Eu quero muito. Mas tem condições. Ele acenou ansioso. Qualquer coisa. Primeira, você não mora mais comigo. Você está aprendendo a ser independente e não vou tirar isso de você. Segunda, você não me pede dinheiro. Nunca mais. Se precisar de conselho, de ajuda emocional, de uma conversa, eu estarei aqui. Mas financeiramente, você está sozinho. Terceira, a gente se vê de verdade, não só quando é conveniente. Almoço uma vez por semana. Aqui, no seu intervalo. A gente conversa. A gente reconstrói. Vinícius assentiu, as lágrimas correndo livremente. Eu aceito tudo. Eu aceito tudo. Dei um passo à frente e o abracei. Pela primeira vez em anos, senti que estava abraçando meu filho de verdade, não o adulto que me usava, mas o homem que estava aprendendo a me respeitar. Dezembro chegou de novo, e dessa vez foi diferente. Vinícius e eu nos víamos toda semana, às vezes no intervalo dele, às vezes aos domingos, quando ele ia ao meu apartamento para almoçar. Ele me contava sobre o trabalho, sobre a terapia que havia começado, sobre os planos que tinha de fazer um curso técnico. Thaís não voltou. Havia pedido divórcio e seguido a vida. Vinícius não falava muito sobre isso, mas eu via que ele estava aceitando. Ele ainda morava no quartinho alugado, ainda dividia banheiro, ainda comia miojo de vez em quando, mas ele estava crescendo, e eu estava orgulhosa. Na véspera de Natal, ele apareceu na minha porta com uma sacola. Trouxe ingredientes para a gente fazer a ceia juntos, se você quiser. Sorri. Claro que eu quero. Passamos a noite cozinhando, rindo, relembrando histórias antigas. Ele me pediu desculpas mais uma vez, e eu disse que já estava perdoado. Mas que perdão não significava esquecer. Significava seguir em frente. E quando meia-noite chegou, sentamos juntos diante da pequena árvore de Natal. E lá, pendurado, estava o anjinho torto que ele havia feito quando tinha 7 anos. Você guardou, ele disse surpreso. Sempre guardei. Porque mesmo quando eu não era esperada, eu nunca deixei de esperar por você. Vinícius me abraçou e chorou. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de recomeço. Hoje, 2 anos depois, Vinícius é supervisor na empresa onde trabalha. Ele tem um apartamento pequeno, mas é dele. Ele paga as próprias contas. Ele vive dentro das possibilidades dele. E toda semana, sem falta, ele vem me ver. Não porque precisa, mas porque quer. Aprendi que às vezes, amar alguém significa deixar que essa pessoa caia, e que a maior prova de amor não é impedir a queda, é estar lá quando a pessoa decidir se levantar. Meu nome é Socorro, tenho 69 anos, e pela primeira vez na vida entendo o que significa ser mãe de verdade. Não é se sacrificar até desaparecer, é se respeitar o suficiente para ensinar o outro a fazer o mesmo.